todos bem-vindos a HiPod, o novo podcast da Nova Economia. E hoje estamos aqui com a Letícia, uma grande amiga que eu admiro muito, uma profissional de excelência. E o papo aqui hoje é da mulherada, por isso que você deve estar estranhando, mas eu estou aqui por isso, porque é o nosso momento, estamos no nosso mês e o papo aqui vai ser sobre filho, sobre empreendedorismo, sobre trabalho, sobre Deus, sobre servir, sobre sexualidade, sobre o papo de mulher, que é essa caixinha emaranhada que somos nós. Mas, antes de tudo, Letícia, obrigada por estar aqui. Fala um pouquinho, quem é a Letícia? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que o HiPod ganha com uma mulher conduzindo o podcast, né? Já que nós temos alcançado tantos lugares. Que bom que isso está acontecendo, porque a Bíblia diz que nós nascemos para liderar e para governar. Isso serve tanto para o Amém. homem quanto para a mulher. Então é muito bom estar aqui, poder conversar com vocês e dividir um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, né? Que tem me alegrado muito poder falar da minha experiência, desde quando eu comecei, né, e o que eu tenho buscado, como eu tenho conduzido a minha vida, meu trabalho, meus filhos, meu casamento, e tem sido muito bom. Eu sou a Letícia Couto, sou esposa do Diego, mãe da Ana Beatriz, que vai fazer 3 aninhos, do João Miguel, que vai fazer 6 anos. Eles são a minha rocha, a minha fortaleza, aquilo que me motiva todos os dias a continuar. Eu sou personal trainer, hoje especialista em pessoas que têm o diagnóstico da doença de Parkinson. É um trabalho extraordinário, assim, que a cada dia eu vejo como é bom poder estar com essas pessoas, conduzi-las. Também sou coaching, Evo e analista comportamental. Tenho amado estudar o comportamento humano, aquilo que Deus fez único e especial, e a obra perfeita da criação, é o ser humano. E poucas pessoas estudam assim a individualidade. O que eu percebo é que todo mundo estuda todos, mas são poucos os que estudam o ser único e especial. E nós somos incríveis. Cada um faz parte do corpo, cada um tem o seu jeitinho, a sua forma, e compensa e completa o corpo, o sistema, essa energia que é o mundo e que é estar com pessoas. Isso me alegra demais, saber que não existe pessoas ruins quando você olha para a história. Quando você coloca a pessoa na história dela, você começa a desenvolver um amor incondicional por aquela vida. Talvez seja uma vida que realmente aos nossos olhos fala assim, meu Deus, como que pode fazer isso, né? Ou como, por que que fez isso? Mas tudo tem um tempo determinado e eu acredito que tudo que a gente passa na nossa vida é para que ganhe testemunho. Às vezes bons, às vezes ruins, mas testemunhos, que eu tenho certeza que é para nos tornar pessoas melhores. Então, eu tenho estudado muito isso. E agora, estou no digital também, criei um método que chama o MQC, os movimentos que curam, mais voltado para quem tem o diagnóstico da doença de Parkinson, mas ele serve para qualquer pessoa que respira, porque naquele lugar, primeiro a pessoa se conhece, quem é, como ela funciona, qual que é a linguagem que mais te agrada, porque estudar o comportamento humano, as pessoas não sabem quem elas são, o que elas gostam, do que elas não gostam, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, dentro do MQC também tem essa descoberta, porque a minha declaração é que para tudo há cura. E a Bíblia diz que, né, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, então eu trago verdades e nada é impossível para Deus, mas tudo é possível àquele que crê. Então eu trago o manual da vida como a forma que é para o ser humano funcionar. Assim como a gente compra um celular, uma máquina de lavar roupa, um secador de cabelo, uma escova de cabelo, né? A gente primeiro olha o manual para saber como ela funciona. Então, o ser humano também tem esse manual, que é a Bíblia, e que traz, assim, conhecimentos e sentidos e norte e direção. Ensina no que pensar, ensina no que falar, ensina o que comer, ensina como se vestir, ensina como se relacionar.
Então, não tem como você olhar o ser humano sem entender o manual. Então, quando você entende o manual da vida, você consegue olhar para as pessoas de uma forma assim tão incondicional. Então, hoje essa é a Letícia, que tem essas versões aí de Meu mãe, de esposa. Deus do céu! Essa mulher de Deus, que coisa mais linda, Letícia. Só de ver você falando já dá uma paz. Fala, meu Deus, fala mais um pouquinho. É muito maravilhoso. Tô até tremendo. É muito Mas maravilhoso, muito legal mesmo. Olha, é, tanto que o ser humano em si, como você falou, precisa se conhecer. A gente está no mês das mulheres, a gente sabe que as mulheres teve um avanço, um ganho muito grande na sociedade, por mérito mesmo, né? Conseguiu, almejou, conquistou, estamos à frente, à luta, temos muito a conquistar, mas assim, a mulher, pensando na mulher, nesse contexto que você falou aí, tão maravilhoso, eu vejo ainda a mulher bastante fragilizada, né? Assim, eu fico pensando na minha história. Há 50 anos atrás, não vamos longe. Há 50 anos atrás, a minha avó não trabalhou fora. A minha mãe trabalhou pouquíssimo. Eu vim de uma geração em que eu fui incentivada. Estuda bastante, trabalha, seja independente e tudo mais. E fui, realmente, ganhei esse conhecimento e estou aqui, estou vivendo e está tudo muito legal. Só que eu lembro da minha infância e da minha adolescência, minha mãe estava sempre disponível. Minha mãe estava sempre em casa comigo, sabe? E eu me sentia muito amada, muito amparada, porque eu tinha aquele apoio no momento em que eu quisesse. Então, assim, na adolescência, era na hora que vinha aquela pergunta, aquela necessidade, aquela coisa de querer aquele apoio, a minha mãe estava à disposição. Hoje, eu fico com esse peso na consciência porque eu não estou à disposição. Mesmo sabendo, estudando, que o que importa é o tempo de qualidade com os filhos, que a gente não precisa exatamente ter todo o tempo do dia à disposição, porque tem gente que tem todo o tempo, mas não está disponível, né? Então eu sei disso. Mas às vezes eu falo assim, será que eu estou propondo, eu tô disposta a esse tempo? Ou será que minha filha, que agora está entrando na adolescência, tem que marcar uma hora para conversar comigo? E eu me cobro por isso, como mulher, sabe? Porque assim, a gente conquistou tantas coisas e ao mesmo tempo distanciou tanto daquilo que era aquela mulher que ficava em casa, aquela mãe que ficava em casa, ali à disposição, e de repente a gente foi para um outro oposto, e eu acho que as mulheres, no geral, não só eu, como muitas mulheres, sentem essa dor no coração, sabe? Fala assim, eu vou ou eu fico? Qual que é o meio termo? Qual que é o certo? Como que eu lido com isso, entendeu? Porque eu falo assim, minha filha, porque eu chego em casa e eu tenho que cuidar do marido, do filho pequeno, da minha agenda de paciente no outro dia, tem 1 milhão de cursos online que a gente vai comprando, que a gente quer ser tudo, quer fazer tudo, né? Que é uma coisa da atualidade que a gente está sempre em busca. Aí a gente quer ler um livro, quer também ter um tempo de descansar e ainda tem pouco tempo para lidar com tudo isso. E agora você vem com esse show de manual, que é uma coisa maravilhosa, né? Que eu acho que isso é a base mesmo, né? Para a gente começar qualquer outro assunto, a gente tem que partir disso daí. Então, para mim e para outras mulheres, eu gostaria que você falasse como que fica a sua saúde mental. Se você tem ou já teve essas indagações, porque você é uma superpotência, uma profissional de excelência, que está com esse método maravilhoso que eu conheço de perto. Uma mãe, uma esposa, e essa mulher agora no digital, da onde você acha tanto tempo para conciliar tudo isso e servir a Deus dessa forma, ter essa entrega maravilhosa que você faz? Tem uma receita? olha, a gente primeiro precisa pensar que o tempo, ele é 24 horas para todo mundo, para mim, para você. Para mim parece 5. Isso não muda. O que a gente precisa encontrar hoje é equilíbrio. A base da essência humana é amor, equilíbrio e poder. Primeiro é reconhecer que nós não somos Mulher Maravilha. A gente não dá conta de fazer todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso reconhecer qual é a minha fraqueza ou a minha inabilidade ou onde eu preciso de ajuda. Eu, Letícia, não tenho o perfil de trabalhar o tempo inteiro. Eu não trabalho de manhã e à tarde. Eu me organizei, claro que em comum acordo com o meu marido,
em trabalhar meio período. Por quê? Existe o papel da mulher como esposa, mãe, dona de casa e profissional. Na minha casa, a gente vive um princípio, que é Deus, família e negócio. Não muda essa ordem. Deus, família e negócios. É assim que a gente funciona. Então, Deus, ele vem sempre em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino de Deus verdadeiro, vem sobre nós a sua paz que excede todo o entendimento. Então, qual é o meu papel hoje? Primeiro, como mulher. Depois que eu me casei, a Bíblia fala: o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Então, nós somos um. Mas eu sei qual é o papel do meu marido e qual é o meu papel. O papel da mulher, me desculpe quem for me ouvir e achar que isso é um pouco feminista, mas o conceito de feminismo está um pouco alterado, né? Mas o que eu vejo? A mulher foi feita para ser submissa ao seu marido. O que isso quer dizer, Letícia, perante a Bíblia? A submissão ao seu marido é você viver a mesma missão. Então, nós temos o mesmo projeto, o mesmo sonho, um único caminho. Para que ele se desenvolva, às vezes eu preciso ficar atrás, dando suporte para minha família. Por isso que então para gerar renda, é o trabalho no período da manhã. No período da tarde, eu sou mãe, esposa, dona de casa e o esteio do meu marido, porque ele é o provedor. Esse é o papel do homem. O homem é a força, o homem é o provedor, a renda principal, né? Aquilo que é muito mais pesado é para o meu marido. Eu, em contrapartida, eu sou a esposa, que é o esteio. Então, ele é a cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu que dou a direção para minha família. Tem momentos que ele precisa trabalhar muito, que às vezes as crianças não conseguem vê-lo. É o momento que a gente senta e conversa. É hora de recalcular a rota. Porque nós temos princípios: Deus, família e negócio. Se o negócio sobressai Deus e a nossa família, a base, a essência, que é o amor, vai ser desestruturado. Por quê? As crianças vão sentir falta dele, eu vou sentir falta dele, aí eu vou ficar chateada, você trabalha demais, você não tem tempo para mim, você não tem tempo para as crianças, aí começa aquelas murmurações, aquelas reclamações. Mas para isso precisa haver unidade entre o casal. Se não tem essa unidade, tem briga, tem discórdia. Ai, mas eu faço isso. Ai, mas eu faço aquilo. Ai, e aí não vai entrar nunca no denominador comum. Então, eu tenho sempre essa visão clara da minha missão. Eu sou o esteio da minha família. Tem momentos em que, às vezes, eu preciso falar não para o meu negócio, porque a gente tem esse princípio. Deus, família e negócio. Porque a gente entende que não adianta a gente ganhar o mundo ou ganhar coisas, bens materiais e perder a nossa família. Mas como você disse, é tempo de qualidade. Eu saio para trabalhar? Sim, mas quando eu estou com as crianças, eu estou com as crianças. E veja, além de eu trabalhar fora, hoje nós não temos funcionário. Então, eu ainda cuido de casa, de lavar, passar, cozinhar, fazer almoço, mas tudo isso está acordado, porque a gente sabe para onde nós estamos caminhando. Tem momentos que a gente precisa puxar o freio de mão. Na vida financeira, de sair, às vezes abrir mão de uma funcionária, porque a nossa visão de futuro está muito próxima. Então, agora a gente precisa dar uma recuada. Mas a gente só recua quando a gente está muito fortalecido em Deus, porque realmente é desafiador passar por esses momentos e você não ter uma base sólida, que é Deus. Letícia, você é beata? Você vive o dia inteiro? Não, não é isso, mas eu tenho o meu tempo de alimentar o espírito. Então, eu cuido do corpo, da alma e do espírito. Nós somos esse ser trino. Quando eu enfraqueço, meu marido está forte. Quando ele enfraquece, eu estou forte. Então, a nossa família funciona desse jeito. Sobre você se sentir uma mãe ruim, porque eu não tenho tempo, e minha filha, como é que vai ser? Eu, de verdade, eu acho que depois que tiraram a mulher de casa, a base familiar ficou bastante desestruturada. Era isso que eu ia te perguntar. Filhos Eu ia foram, te perguntar né? exatamente isso. Se você acha que esse avanço da mulher atual, ela contribuiu realmente, de fato, lá do fundo do seu coração, para a família, ou ela foi
ela foi a causa principal dos grandes divórcios. Porque, assim, hoje em dia a gente está no maior número de divórcios que a gente pode imaginar que nunca foi visto, O né? Brasil que lidera o No ranking. Brasil lidera o ranking. Porém, para algumas pessoas falam assim, é porque antes a mulher era tolhida, ela tinha que aceitar, a sociedade era punitiva, a mulher que separava era taxada como mulher da vida, então a mulher aguentava mais. Não é porque elas não queriam divorciar, é porque elas tinham medo e dependiam do homem financeiramente, por isso que elas aceitavam. Você concorda com isso? Ou você acha que realmente o fato das mulheres ter saído muito para o mercado de trabalho desequilibrou essa balança da família e é essa a causa do divórcio? De verdade, eu acredito que quando tiraram a figura feminina de dentro de casa, realmente abalou a família. Mas eu acho que o que mais tem desestruturado e destruído casamentos é a falta da base. Nós somos uma trindade: corpo, alma e espírito. Nós somos um cordão de 3 dobras, ele não se desfaz facilmente. Então, nós precisamos entender que acima do casamento tem que vir Deus como, imagina um guarda-chuva. Então, assim, a proteção da família é Deus. Embaixo dessa proteção está o casal. Então, quando não se tem esse nível de espiritualidade, de entendimento do que é a família, porque a família é um projeto de Deus. E quem é a principal pessoa que quer destruir a obra perfeita da criação e o projeto de Deus, que é a família? É o mundo, é o inimigo. Então aí as mulheres acham que não, que eu tenho que ganhar mais, eu tenho que. Não, porque todo excesso é para suprir uma falta. Quem te falou que você precisa ser melhor ou pior? Talvez você possa ganhar mais financeiramente que o seu marido. E tá tudo bem. Não significa que você precisa humilhar a pessoa que está do seu lado. E vice-versa. Não é porque o marido é o maior provedor que ele tem que diminuir a mulher. Talvez a mulher que optou por não trabalhar fora de casa. Eu, de verdade, eu tiro o chapéu para essas mulheres. Porque imagina, você não tem final de semana, você não tem feriado, você não tem nada. Ainda Não você faz. trabalha 24 horas sem remuneração. A pessoa, a minha irmã até fala, qual que é a sua profissão? Mãe. É uma profissão, É, né? É uma decisão é uma pesada decisão hoje em dia. pesada. Porque o trabalhar fora veio como uma libertação para as mulheres de não se sentir mais tão dependente. Mas será que essa mulher ela não é dependente financeiramente ou emocionalmente? Será que essa mulher, quando ela casou, ela não casou em fuga? Tentando sair da casa dos pais porque não aceitava aquele modelo, porque, sei lá, tinham pais autoritários, ou não tinha pais, ou passou por algum tipo de Dificuldade. dificuldade. Ela falou assim: não, achou o primeiro príncipe encantado que ouviu o que ela queria fazer, pronto, casei e saí de casa. Aí você vai estar diante de uma situação, de uma pessoa que não tem os mesmos princípios e valores que o seu. E aí vai acabar o relacionamento. Mas quando você, por mais que você tenha feito essa escolha, que talvez hoje você ache errada e que você pensa que a única solução é o divórcio, eu te convido a pensar de uma outra forma. Busca a história da pessoa que está com você. De onde ela saiu e onde ela chegou até o momento em que vocês se encontraram. Talvez essa pessoa também estava fugindo porque ela não aguentava mais uma situação e daí ela achou que o casamento ia resolver todos os problemas dela. Aí veio os filhos, pronto. Vou engravidar que eu vou segurar meu casamento. Aí você afundou ele de vez. Porque a gente sabe como o filho é desafiador. Você gestar é desafiador, o seu corpo muda completamente. Daí a criança nasce. Aí você não dorme, aí você está estressada, aí você não consegue olhar para o seu marido como homem, e ele tem os desejos dele, óbvio, ele é homem, ele não passou pelo que você passou. Aí talvez venha uma traição, porque uma mulher engravidou, engordou, ficou feia, eu não quero mais, ela não olha mais para mim. E aí começa a vir o quê? As coisas deste mundo. Os achismos de que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Quando você tem a sua família firmada na rocha, que é a palavra de Deus, você sabe que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo de você engravidar e há tempo dessa criança nascer e depois de você voltar ao que você era. Eu tenho 2 filhos.
Meio que tinha para arrumar. Depois que acabou, estragou, arrumei, né? Mas eu vou colocar a culpa nisso? Não. Não, né? Então a gente precisa reconhecer qual é a minha parcela de culpa, que o relacionamento não está bom, qual é a parcela de culpa do meu companheiro e nós juntos tentarmos uma solução. Ô, Letícia, você fala isso, eu fico pensando com um amor profundo nas mulheres. Porque, assim, é tanta coisa que passa na cabeça dessa mulher da atualidade, porque, assim, ela saiu bem nessa transição, porque essa nossa geração é a geração dessa transição. É a geração de que você ou tá num extremo ou no outro, a gente se perde. Junto com isso, também o homem acaba te empurrando, porque tem muito homem banana Ou, por aí, uhum. entendeu? Fala assim, ou que se aproveita das mulheres, ou que fala assim, vai, você tem que ajudar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, então é uma pressão de todos os lados. E essa mulher, ela tenta se entender, saber o seu lugar, saber o seu papel, olhar para si mesmo, porque assim, a gente tem essa mulher que quer contribuir, estudar, ser bem-sucedida, legal, super legal. Tem a mulher que quer ser mãe, tem a mulher que quer casar e tem a mulher que quer se conhecer. Então, o que a gente mais vê nos relacionamentos são mulheres que não têm mais orgasmo, que disfarçam uma relação, porque ela não se conhece, ela não consegue se olhar, adquirir esse amor próprio, porque ela não sabe como que ela funciona. A hora que você fala isso, vira uma chave. A mulher, ela não olha para ela. Você percebe que desde criança a gente não é ensinado a olhar para a gente? Porque o homem, eu penso assim, desde criança ele explora seu corpo, ele se conhece. A mulher é um tabu. Já começa aí. Então, assim, é um tabu você se conhecer. Então, tem mulheres casadas que nunca tiveram um orgasmo, porque acha que é feio, porque nunca sabe, não conhece o próprio corpo, não sabe o que faz para se amar, para se sentir amada, aceita qualquer tipo de relacionamento. Então, a gente vê que o que tem de relacionamentos abusivos que a mulher se sujeita por falta de ter esse olhar. Então, assim, eu quero ser uma mulher diferente para mim, mas principalmente uma mulher diferente para minha filha. Eu quero ter esse papo aberto, eu quero ensinar essa criança a se conhecer. E esse manual tem tudo isso aí. Parece tão fácil quando você coloca dessa forma, É, a né? Bíblia fala que ame ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente performa muito por fora e esquece de performar por dentro. Performar por dentro é assim, fala não quando realmente você não quer, fala sim quando realmente você quer. Olha, eu não gostei disso, eu não gosto assim, eu não gosto desse jeito, eu não funciono desse jeito, eu Mas prefiro normalmente elas nem assim. sabem como elas gostam, né? É. De tanto assim que elas simplesmente foram jogadas e simplesmente vão. Eu percebo assim, nossa, até profissionalmente, a pessoa simplesmente, às vezes, é a família que escolheu e ela simplesmente foi, né? Uhum. E no relacionamento é sempre, às vezes, abusivo e a mulher não sabe como se posicionar, né? E você traz uma força, uma coisa que é realmente sobrenatural, é uma coisa divina e que a Ellen, gente vê que não está distante de nós mortais, mulheres mortais, né? É partir de um princípio e seguir. exatamente. Nós fomos feitas para cumprir princípios, é o que eu falo do manual. Eu nunca fui, eu nem sempre fui assim. Eu já fui essa pessoa que você está falando aí. Eu já fui autoritária, eu já fui inconformada, eu já me comparei, eu já me diminuí, eu já achei que eu não podia, eu não daria em nada. Por quê? Você falou assim: "Ai, a gente não foi ensinado". Se a gente for buscar na nossa história, descendência, o que será que a nossa bisavó aprendeu? E o que será que ela transferiu para nossa avó? Por quê? O cérebro não reconhece o desconhecido. Absolutamente tudo que você vai fazer, qualquer decisão que você vai tomar, o seu cérebro, em questão de segundos, ele volta no seu inconsciente para buscar o que eu conheço. Bom, então eu conheço de relacionamento assim, ó.
A minha avó bisa apanhava do marido. A minha avó apanhou do marido. A minha mãe apanhou do marido. Quando eu vou escolher o meu marido, eu vou escolher alguém muito parecido com essa pessoa. É o dedo podre que todo mundo fala. Provavelmente eu vou, Mas é. por quê? Eu vou buscar aquilo que eu conheço. Aí eu te pergunto, como julgar o outro? Como julgar o que bate, como julgar o que aceita? Talvez foi o que ele viu. Cada um dá o que tem, né? Exatamente. Você só vai conseguir vencer isso a partir do momento que você olhar para dentro. Todo excesso é para suprir uma falta. Por que que eu tenho que buscar um abusador? Sei lá, alguém que me diminui, alguém que não me elogia, alguém que acha que só fala coisas negativas sobre mim. Porque talvez é aquilo que eu reconheci e é dessa forma que eu cresci achando que seria o modelo ideal de relacionamento. Mas a Bíblia diz lá em Coríntios, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino e eu fazia as coisas de menino. Mas chega um momento que nós precisamos ser o que? Adultos. E o adulto precisa ter autoconhecimento, autocontrole e ter uma direção da sua própria vida. Nós precisamos ser intencionais. Então, há mais de 10 anos atrás, eu me deparei diante de uma situação em que eu precisava escolher, Letícia, você vai continuar por esse caminho ou você vai mudar a rota? Porque o caminho que você está indo de mundo, de bebida, de prostituição, de relacionamentos abusivos. Prostituição que eu falo assim, ficava com um, ficava com o outro, é uma forma de prostituição, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu quero para minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que as vidas das pessoas realmente são assim? Todo mundo vive desse jeito? E aí começou a cair uma ficha em mim, que eu não era todo mundo, que eu não precisava repetir os mesmos erros, que eu não precisava ser a mesma história que vinha percorrendo na minha família, de adultério, de divórcios, de mulheres insatisfeitas, submissas, não no sentido de cumprir a mesma missão, mas submissas de serem humilhadas, maltratadas. Eu falei, em mim não. Aí eu comecei a buscar uma base espiritual. E ali eu entendi que eu era a obra perfeita da criação. Que por mais que eu tinha uma família biológica, quem me fez, o nosso Criador, ele fez planos para minha vida muito maiores do que aqueles que eu sou capaz de sonhar ou de imaginar. E eu fiz o quê? Eu tomei isso como uma verdade para minha vida. Então, hoje, se eu tenho que ouvir o conselho de alguém, primeiro vai ser Deus. O que Deus pensa sobre mim. Ele diz que eu sou filha amada, a menina dos olhos, herdeira, co-herdeira, mais do que vencedora, curada, restaurada, redimida, perdoada. Essa é a Letícia. Quem me fez nesse modelo. Mas até uns 10 anos atrás, eu vinha sendo moldada pelo mundo. E quando eu decidi pegar a rédea da minha vida, e aí eu desenvolvi a inteligência emocional, eu tomei a rédea da minha vida e aí eu virei a página e reescrevi uma nova história. Por isso que a frase que mamãe e papai sempre falam, você não é todo mundo, essa é a mais absoluta Pura verdade que existe. Você não é todo mundo. Você não nasceu para fracassar. Você não nasceu para ser humilhada. Você não nasceu para ser diminuída. Você nasceu para liderar e para governar. Mas tem uma hierarquia, existe uma ordem. Então, hoje eu sei qual é o papel da Letícia esposa, qual é o papel da Letícia mãe, qual é o papel da Letícia profissional e servo. A Bíblia fala, e de pregar o evangelho a toda criatura. Seja luz, seja sal, seja o bom perfume. Então, eu estou em todos os lugares. Mas eu presto muita atenção na ambiência. Eu não é qualquer pessoa que se conecta comigo. Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, eu intencionalmente escolho quem vai estar do meu lado. Amo incondicionalmente, porque isso é bíblico. Mas a chave que você dá para as pessoas acessarem a sua emoção, né? É a intimidade. Então, intimidade para poucos. Porque eu não é qualquer pessoa que eu posso dividir o meu sonho.
os meus desejos, o que acontece com a minha casa, na minha família. Eu tenho problemas, óbvio, eu tenho problema na criação dos meus filhos, eu tenho problema no meu relacionamento, mas eu busco quem? Minha líder espiritual, minha pastora, eu busco Deus. Eu não vou buscar a amiga que está passando pelo mesmo problema. Você acha que ela vai me falar o quê? Larga mesmo. Homem é tudo igual. Homem nenhum presta. Casamento é isso, casamento é aquilo, entende? Mas a pessoa fala aquilo que ela conhece. Gente, eu tô assim, não sei, gente, mas todo mundo deve estar aqui. Olha essa mulher. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa, Letícia. Isso é um ensinamento, assim, pra gente ter diário sobre a sua vida. Você é uma coisa, é uma potência. É realmente uma potência. E aqui, hoje, a gente falando sobre a complexidade de ser mulher, né? Sobre essa nova economia que também cabe a essa mulher, que a mulher é tudo isso. E se ela não tiver com todos esses pilares equilibrados, essa mulher ela não reverbera, ela não transborda no campo profissional. Nós, mulheres, temos muito isso, né? O homem, talvez pela racionalidade, eles conseguem ainda dividir um pouco mais. Mas se a gente não tiver inteira, por exemplo, se meu filho estiver doente, gente, eu não consigo ser uma ótima fonoaudióloga. Eu não consigo. Se eu estiver brigada com meu marido, eu não consigo dar o melhor de mim. Eu gostaria. Saio de casa, faço uma oração, mas assim, falta, me amarra, porque a gente é emoção. A gente está mergulhada nisso. E você falando isso, a gente entende por que que você é uma potência como profissional, porque está tudo equilibrado, né? E aí vem você agora com esse método maravilhoso. Eu tenho pacientes com você que fazem isso e a gente vê a evolução porque você reverbera isso. Você é essa mulher que transborda amor, que você tem todo esse equilíbrio em toda essa sua área, e essa agora a sua potência no digital também, né? Como que você se inseriu nesse mercado? Você colocou lá a sua cara e a gente tem vergonha, né? Então, assim, eu estava até assistindo de uma amiga e fala assim, a gente tem vergonha? É dos nossos conhecidos, né? Porque a gente, quem não é conhecido, a gente não tá nem aí, né? Mas precisa começar, porque ninguém, nem seus amigos vão pagar seus boletos. E é um mercado super amplo, que dá super certo, e você tá em ascensão cada dia mais. Conta um pouquinho também dessa parte sua Do profissional digital. aí, do digital, como que foi seu começo e a cada dia mais seguidores, Olha, mais o que eu conteúdo. percebo é que já tem estudos que mostram que 90% das pessoas têm medo de falar em público. Fato. Mas o que mais destrói mesmo o ser humano é a comparação. O que será que vão achar de mim? Gente, O é que será que coach, vão aula de pensar coach de em cima de coach, coach em cima de coach. Gente, vocês viram? Não para aqui de tanta Chica, Mas não segura. pode parar, porque assim, o papel do Põe bem coach, devagarinho, volta, volta. o papel do coach virou Ai, uma palavra tão banalizada, mas coach, é mas eu tão falo com lindo, muito né? orgulho, por quê? O coach, ele te tira do seu estado atual e te leva para o seu estado merecido. Então, você precisa sonhar, você precisa acreditar, você precisa alçar novos voos, lugares mais altos. E se você não sabe, você precisa de um coach, porque ele vai fazer você olhar para dentro. Então, eu tive essa pessoa, né? Eu sou coach Evo e analista comportamental, então eu louvo a Deus, primeiro pela minha igreja, que começou a formatar o meu caráter em Cristo, ninguém muda ninguém, né? Quem te convence da justiça, da verdade e do juízo é o Espírito Santo. Então, eu comecei a ser formatada, mas quando eu encontrei este ser humano, que é o Márcio Michele, eu tive um olhar, vi uma virada de chave, assim, eu falei, cara, que legal, é esse caminho que eu quero seguir. Então, por isso que eu sempre, porque é uma palavra. Deus, ele formou tudo a partir da palavra. E é a palavra que nos formata. Assim como alguém fala para você, nossa, como seu cabelo é lindo, como você tá linda de branco, nossa, você é uma super apresentadora, você se enche. A mesma parte fala assim, Ellen, como o seu cabelo tá horrível. E roupa péssima. Você é uma péssima apresentadora. Olha a diferença. É o poder da É o palavra, poder da né? palavra. Então, a Bíblia fala que nós precisamos que dos nossos lábios há poder de vida ou de morte. E ele nos orienta a escolha, pois, a vida.
Então, aquilo que a gente declara, e as declarações não só de vida, assim, ai, que você é linda. Não, gente, para de reclamar do sol, para de reclamar da chuva, para de reclamar do seu carro, para de reclamar que você não pintou a casa, para de reclamar. Começa assim, Deus, obrigado por esse Por eu dia, tá ter a casa, calor. né? Obrigado que eu posso tomar um banho, eu tenho um ar-condicionado, eu vou trabalhar de carro, por mais que não é o carro que eu queria, sabe? Então, o mundo, ele existe uma frequência. E a maior frequência que faz o mundo girar é a gratidão. A pessoa que é grata em todo tempo, e a Bíblia fala que você precisa agradecer em todo tempo. Se tá bom, agradece, se tá ruim, você agradece também. Porque é em meio ao caos que a gente se reinventa. Um modelo foi a pandemia. Ah, Quantas coisas cresceram e quantas outras morreram, mas há tempo de nascer e há tempo de morrer. na dor a Por gente isso cresce nós mais, estamos né? hoje aqui, né, no podcast da Nova Economia, ele está mostrando para nós que a gente pode alcançar um público muito maior. Então, o que que aconteceu com a Letícia Personal, que atendia numa sala desse tamanho, uma ou duas ou três pessoas? Depois que eu descobri quem eu era, eu falo que tem dois momentos mágicos na nossa vida. O primeiro, quando a gente nasce, e o segundo, quando a gente descobre o porquê. Então, eu descobri o meu propósito dentro daquilo que eu já faço a minha vida inteira, que é o esporte. Eu sempre declarei que eu jamais trabalharia com doença, que eu trabalharia sempre com saúde, mas eu fui escolhida por Deus para liderar pessoas que têm o diagnóstico da doença de Parkinson. Nunca tinha estado com uma pessoa assim, nunca tinha parado para estudar, já que a minha declaração era de que eu nunca trabalharia com doença, mas sim com saúde, então eu era da performance, do emagrecimento, da estética, eu era dessa. Mas aí me veio esta pessoa e eu olhei para esse ser humano. E claro que eu comecei a aplicar todas as técnicas que eu tinha dentro de treinamento. Eu tenho algumas técnicas que são bem diferentes da forma como eu atuo. As pessoas acham que é só musculação que é atividade física, é uma grande mentira. Que é só a musculação que vai dar corpo bonito e definição muscular também é uma mentira. Hoje, atualmente, eu não faço musculação. Não acho que eu estou com um corpo ruim. E aí eu falei, caramba, e a declaração de que eu não trabalharia com doença, só com saúde? Mas eu não sabia, porque olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu amo Deus, incondicionalmente. Ele é o Senhor da minha vida. Ele rege a minha vida em todo o tempo. Então, eu acordo agradecendo e durmo agradecendo. Então, realmente, Ele é o Senhor da minha vida. E aí, eu estava no Encontro Internacional de Coaches e numa ministração, eu descobri qual era o meu propósito: trazer a cura para quem tem o diagnóstico da doença de Parkinson. Cura? Mas Letícia, Parkinson não tem cura. Tem cura. Porque a Bíblia diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E 90% das doenças são emocionais. E o que que eu descobri dos meus alunos? Existe um momento em que eles deixaram de ser felizes. Ai, gente. E o que que é a doença de Parkinson? Você desliga a produção da dopamina, da serotonina, que é o hormônio da disposição e da alegria. Você começa a matar a substância negra. Por quê? Existe um lugar. Existe uma causa. E a gente precisa ir naquele lugar. Por isso eu entendi o porquê que eu tinha que ser coaching, porquê que eu tinha que ser analista comportamental, porquê que eu tinha que estudar o ser humano na sua profundidade, porque antes eu estudava corpo, emagrecimento. Os aparelhos de musculação, sucesso. Deixa todo mundo lindo. Mas e por dentro? E por dentro? E como que aquela pessoa tem. Porque tem mulheres que são lindas por fora, corpos esculturais, mas por dentro, todo excesso para suprir uma falta. Aí ela desconta onde? Se eu tiver um corpo bonito, meu marido vai me ver, o fulano vai me ver, eu vou ser valorizada, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, mas você não é um corpo. Você é uma morada. Você é morada do Espírito Santo. Você tem que cuidar desse corpo, com certeza. Porque você precisa entregar para Deus um palácio, não um barraco. Já que ele falou que ele moraria dentro de você. Então você precisa ser sábio ou sábia naquilo que você vai se alimentar. A forma, o que você vai beber. Como é que você está dormindo. Nós somos o sistema perfeito. Então, o Parkinson, aconteceu alguma coisa com este indivíduo
Aí eu preciso colocar ele dentro da história dele para eu entender qual foi o dia que você deixou de ser feliz. Aí vem a inteligência emocional, porque as pessoas estão presas nas suas emoções. Eu tenho alunas que foram abusadas sexualmente e ouviu da mãe: a culpa foi sua. Como que essa criança cresceu? Você acha que ela foi feliz? Casou, teve filho, teve neto, mas hoje ela tem esse diagnóstico. E quando nós olhamos para aquele lugar, no outro dia, ela falou assim que era como que se eu não tivesse Parkinson. Então não fala para mim que não tem cura. Então hoje o meu propósito de vida é esse: trazer cura para as pessoas que têm esse diagnóstico. Existe um processo, existe um caminho, existe. Eu não posso ir contra os estudos, mas eu vou primeiro na palavra de quem nos criou. E ali está escrito que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, a nossa vida precisa de ajuste. Porque a falta de perdão, então essa criança precisa se perdoar, porque ela acha que ela foi realmente culpada, e ela precisa perdoar essa mãe. Que talvez essa mãe passou pela mesma coisa, ela fez o quê? Repetiu, o mal se repete. Não é porque ela é uma mãe ruim, porque talvez ela se viu diante daquela situação de novo, e aí o cérebro dela buscou lá atrás, a minha mãe falou que a culpa era minha. Não sabia fazer diferente. Não sabia fazer diferente. E aí, quando a gente põe a pessoa na história dela, a gente acha um novo caminho. Porque a Bíblia diz: basta o dia de hoje, e amanhã pertence o seu próprio mal. O passado passou, passou. Ele realmente não existe mais. Você está o quê? Conectado emocionalmente. O futuro também não. Então, são duas realidades paralelas que elas realmente não existem. Só existe o hoje. Então, o que eu posso fazer para eu ser feliz hoje? A Bíblia fala para que todos os dias você avalie o seu dia. Se você não resolve um problema hoje, você acumula um problema de amanhã. Se você não resolve o problema de amanhã, você acumula, aí transborda o balde, aí vem o divórcio, aí vem o adultério, aí vem a mentira, aí vem o engano. Porque você está se enchendo de que, poxa, todo dia é uma coisa. Ah, o marido chegou tarde, a esposa chegou tarde, o fulano não sei o quê. E aí você vai somando e você vai guardando e talvez você está desenvolvendo outras doenças. Dor de estômago, dor de cabeça, constipação, câncer, inúmeros outros. Porque você está acumulando coisas que não é para você acumular. E como que eu resolvo isso à luz da Bíblia? Perdoando. O perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Porque senão, todos os dias, você pega aquele veneno que aconteceu com você, mistura e faz assim, ó. Todo dia. Porque quem te feriu talvez nem sabe. Olha o erro grandioso que mulher tem. O marido faz algo que você não gosta e ele te pergunta: eu te fiz alguma coisa? E você fala: não. Fala ou não fala? Não foi nada. Aham. E ó, ou fica muda, ou faz greve de sexo. Não foi nada mesmo, é porque Ele não tem bola de cristal, gente. Agora você fala assim: amor, eu te fiz alguma coisa? Fez. Mas eu não quero conversar agora. Porque eu não sei nem o que falar. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Talvez se você falar realmente no furor do que está acontecendo, vai dar ruim. Porque você vai falar coisa de cabeça quente. vai magoar, né? Vai magoar. Amor, te fiz alguma coisa? Fez, mas amanhã a gente conversa. Ele vai dormir. Caraca, o que eu fiz? Às vezes ele não faz ideia, não faz mesmo. Às vezes ele elogiou que você pintou o cabelo. Aí você se sentiu. Pô, chega pro cara e fala. Se o perfil do seu marido é influente ou dominante, ele não vai ver, gente. Agora, se o seu marido é analítico, ele vai ver o milímetro por milímetro do que aconteceu com você. Mas outras coisas ele não vai ver. Por isso você precisa saber qual é o perfil do ser humano que você está casando. Qual que é o bicho que você casou. É verdade. Tubarão, lobo, águia, gato. Existem várias nomenclaturas para avaliação de perfil comportamental. Então, hoje eu trabalho, quem é a Letícia? Eu ajudo pessoas
com o diagnóstico de Parkinson a descobrirem o seu caminho para a cura. Essa é a minha profissão. Meu Deus. Gente, olha, você é muito corajosa. Além de tudo, de ser tudo isso, é uma coragem você falar isso, né? Porque a gente que é da área da saúde, muitas pessoas te julgarão, mas você tem um Deus maior e soberano sobre todas essas coisas, as coisas do mundo, que você está fixado nele e pronto, né? Uhum. Isso é muito grandioso e muito bonito. Isso cada testemunho, Ellen. Eu Não, recebo gente, cada é mensagem muito lindo. que, olha. Só que me fala uma coisa, que você não me falou, do mundo digital. Me Ah, tá. conta, me fala. Porque assim, eu sou uma dessas pessoas, né? Eu tenho destravar. Não Uhum. consigo, sabe? Mas é um julgamento. Eu entendo e eu conheço perfeitamente. Que eu fico buscando, sabe quando aquela coisa que você fala assim, parece que falta, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que saber mais, eu tenho que saber mais, eu tenho que saber mais. Nunca acho que estou pronta. Isso é uma coisa que paralisa, É, nunca né? vai estar. A gente Nem nunca nunca vai vai estar, estar. porque o Não. conhecimento é infinito, Sim. né? Então, assim, você começou e eu vejo que você já tem produto digital, você já está vendendo digital, você já está performando isso daí. Como que foi essa virada de chave? Foi nesse momento que você percebeu que você tinha que transbordar para esses pacientes e teve esse propósito? Como que começou? É. Lembra que eu falei que eu sou submissa ao meu marido? Então, ele entrou de cabeça para a área do digital, com a certeza de que ele escreveria uma nova história para nossa família e para ele. Então, ele entendeu o que era o mundo digital. Ele criou um ecossistema para isso e uma plataforma, né, dessas pessoas. E ele sempre viu em mim que eu tinha muita capacidade, que eu precisava sair de um casulo. Mas eu era presa a aparelho de musculação, a precisar de coisas para dar aula, sabe? Porque eu não sabia quem eu era. Todas as vezes que eu precisava avançar, vinha na minha memória que eu era burra, que eu era incapaz, que eu não ia dar em nada, que eu não conseguiria. São vozes, lembra que eu falei? A palavra da vida ou da morte. Ó, Então eu ouvi muitas coisas de impossibilidade. Até pessoas próximas a mim, quem você pensa que é? Ai, você é isso. Eu participei de um concurso em 2017 que em 2016 eu me inscrevi, participei, acho que tinha dado mais de 3.000 inscritos e eu fiquei entre os 100 e não avancei. Mas já fiquei muito feliz. E elegei um dos 10 melhores personal trainers do Brasil pela World Top Trainer, que é do Cristiano Parente. E aquilo me encantou. E eu fui e eu não avancei. No ano seguinte, eu estava determinada a ser finalista desse concurso. Nisso, eu já comecei a entender o que era coaching. Eu tinha um mentor, que era o Tiago. E o Tiago um dia falou para mim assim, Letícia, você é uma embalagem muito bonita, mas não tem conteúdo. Foi doído, nossa, mas ele era o meu mentor. mas tá certo, né? O mentor é aquela pessoa que já Fala o que percorreu o você precisa caminho. ouvir, não o que você quer, né? Ele não estava ali para me elogiar. Ele elogiou tudo que era lindo, bonito, porque eu sempre fui. A parte externa me encanta. As coisas organizadas, A limpo. beleza. Então, eu sempre trabalhei uniformizada, maquiada, cabelo preso, tal, tal, tal. Mas eu vim da formação básica. E eu fazia cursos assim, que não eram tão. Que não agregavam a ponto de eu ter um diferencial mesmo, assim, sabe? O que eu ia mandar no digital? Eu até tentei. Eu fiz um programa que chamava 4 em 7. Você, era um programa de 7 dias para você emagrecer até 4 quilos. Fiz, gravei, inclusive gravei com o Luiz tá, né, Luiz? A gente gravou, mas aquilo não foi para frente, porque era o mais do mesmo. Eu não sabia quem eu era só mais uma. Garçonete de peso, na minha opinião, que é quem só personal de, desculpa, sem querer ofender, cada um tem o seu papel. Mas só ficar entregando peso na academia, aquilo me incomodava, mas eu não sabia como sair daquele lugar. Então, eu fui desenvolver o quê? Minha inteligência emocional. Aí eu conheci o que era o tal do coaching. Foi a primeira vez que eu ouvi. A primeira vez que eu ouvi sobre perfil comportamental foi com esse meu mentor. Para quê? Para os alunos que viessem a mim, eu sabesse como conversar.
Porque tem o analítico, que precisa saber, você precisa provar para ele por A mais B por que ele está fazendo tal coisa, para que o exercício serve, quanto sabe? Tem o chato. E tem o influente, tem o analítico, cada um tem o seu jeitinho, o jeito de conversar, o jeito de você se posicionar. Tem aquele aluno que não gosta que converse. Tem aquele aluno que se apagar a luz, ele brilha, que ele precisa estar naqueles exercícios mirabolantes, que a academia inteira vai estar olhando para ele. E aí eu comecei a entender de perfil. E ele falou assim para mim, Letícia, quando você conhece de perfil comportamental, não é para você manipular as pessoas e nem julgar. É simplesmente para você saber qual é a melhor forma de você atender. Então, a partir daí, o meu atendimento começou a melhorar. E aí eu fui me nichando. Cada vez que eu estudava, eu pensava, olha, eu posso então trabalhar com esse nicho. Até que eu cheguei a um ponto de que eu atendia só mulheres. Deixei de atender homem, deixei de atender adolescente, porque era desgastante. E cheguei até a atender só mulheres. A partir daí, que eu fiquei com um nicho muito pequeno, eu comecei a ficar mais bem posicionada. Aí eu até postava nas redes sociais, eu entendia que era importante, mas nada de certo, do fazer certo. Eu fazia de qualquer jeito. Existe o do seu jeito, de qualquer jeito, e o jeito certo. Então, eu fazia do meu jeito. Quando eu descobri quem eu era, o que eu poderia, e o meu propósito, que era servir essas pessoas com o diagnóstico de Parkinson, depois que eu me enchi de conteúdo, aí eu fui para o digital. Eu entendi que eu não poderia mais ficar numa sala de musculação atendendo uma única pessoa. Porque tem milhares de pessoas com esse diagnóstico. E eu preciso chegar nas nações da Terra. Todas as pessoas que têm esse diagnóstico, que o médico fala assim, olha, você está com Parkinson, isso não tem cura, eu preciso chegar nessa pessoa. Como? A pandemia nos mostrou o mundo digital. E aí eu comecei, então, uma transição de carreira dentro da minha carreira. Aí eu entendi que a Letícia tinha muito conhecimento, que ela não era burra, que ela não era incapaz, que ela não daria em nada. Mas depois que eu me enchi dessas verdades em mim, eu descobri quem eu era, aí eu encarei o digital. Qualquer lugar que você me colocar, se for sobre este assunto, deixa para mim que eu tô pronta. Que lindo. Então, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais dúvida, eu não tenho mais insegurança. Aí eu fui para o digital. Criou o método, fizemos um primeiro lançamento e muitas pessoas acreditaram e compraram esse produto. Então, Deus, ele vem me validando dia após dia nisso que eu tenho feito. E aí eu vou ajustando isso. Gravamos todo esse material, tá? Então ele está lá, então não requer mais tempo de mim. Aí veio o podcast, então uma vez por semana, à tarde, final da tarde, geralmente é o horário que eu gravo. Aí eu coloco alguém para ficar com as crianças, gravo o podcast. E aí eu comecei no digital e deu muito certo, mas a partir do momento em que eu entendi quem eu era, qual era o meu propósito, porque você vai performar no digital para quê? Provar algo para alguém? Para querer se mostrar, gente, porque o digital é um mundo de inverdades. No digital, as pessoas colocam só a parte boa, só o que elas querem. Então, quando eu entendi que o que tem em mim, que Deus colocou, pode realmente transformar a vida de outra pessoa, a ponto dela ser liberta de um diagnóstico, aí eu encarei esse lugar. Porque eu sei qual é o meu propósito. Eu sou intencional no que eu faço ali. Por isso eu encarei. Então, todo mundo fala, tem que ir para o digital, tem que ir para o digital. Mentira, aquelas pessoas que ficam vendendo assim, sai da CLT, larga o seu trabalho, porque empreender, tá? Essa pessoa que está falando isso para você, ela tem um monte de gente contratada recebendo salário. Precisa fazer sentido. Nunca fez sentido para mim ser CLT, tanto que eu nunca fui. Então, eu sempre empreendi, eu sempre fui autônoma, eu sempre tive isso. Mas tem pessoas que precisam dessa segurança e que gostam desse lugar. E tá tudo bem. Então, a gente precisa parar de romantizar o digital, porque é mais um trabalho. Eu me formei em 2007 como profissional de educação física. Tem menos de um ano que eu estou no digital. Então, eu não posso esperar um resultado em 1 ano, 2 anos. É um trabalho, é uma construção, é um processo. Só que as pessoas desistem. Quanto tempo você estudou para ser fonoaudióloga? Quanto tempo para você erguer o seu consultório? Quanto tempo para você ser conhecida? Aí as pessoas olham o digital
como ou riem de quem tá fazendo, acha que você quer se aparecer. Uma máquina de ganhar dinheiro simples e fácil. É como a maioria vende Aham. esse produto, né? Vem comigo que eu vou te ensinar Não, a ganhar 6 em 7, não, é né? possível, É possível, mas mas existe é um árduo, trabalho árduo. existe processo, né? Então, Sim. assim, é muito legal isso que você está falando, porque, assim, um nicho que ainda tem muito espaço, eu acredito, mas eu também acredito, assim como você falou que na rede social tem muitas inverdades, as pessoas, elas já têm essa noção em filtrar aquele besteirol que ela vai Uhum. rolando e aquilo que realmente é importante para ela salvar, para ela comprar, para ela compartilhar. Então, assim, ainda existe muito espaço para essas verdades, Uhum. para esse conteúdo que hoje a gente acessa em um segundo e que antigamente a gente tinha que ir na biblioteca e nunca a gente saberia o que a gente tem a capacidade de absorver de conhecimento hoje. Então, eu acho assim fundamental você falar isso de não romantizar, porque embora seja um mercado maravilhoso para a mulher, para a mãe, para essa profissional que está em casa e que às vezes quer ficar um pouco mais em casa, não deixa de ser um trabalho que requer disciplina, né? Você tem que se Disciplina, dedicar, você tem que constância. saber a constância, né? Você tem que saber como também se alavancar, a se Sim, promover, né? E sim. ter essas relações, né? Que é importante. E buscar ajuda, né? E Eu buscar tenho ajuda. pessoas, hoje eu tenho um time que está junto comigo. Eu não faço nada sozinha. Eu preciso, porque, igual eu falei, a gente precisa reconhecer as nossas inabilidades para não se sentir impotente, para não achar que eu não dou o meu, não performo bem em todas as áreas. Eu não performo bem em todas as áreas, gente, de forma alguma. O meu perfil é dominante, eu tenho muita dificuldade de concentração. Eu sou aquela pessoa que começa e não termina, que faz tudo na velocidade da luz, e não é assim. Então, eu tenho uma ideia, eu já falo, Vitor, tal coisa. Ele pensa e executa. Às vezes que eu preciso de, Diego, é isso. Aí ele vai e pensa, ó, tá aqui. Então, eu tenho sempre pessoas para dividir, para eu conseguir performar. E o digital tem live, tem isso, tem aquilo. Qual que é o tema da live? Qual que eu não sei? Eu falo assim, gente, eu não sei, pelo amor de Deus. Tem dia que eu não quero, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô de saco cheio. Eu acordo às 5 da manhã para começar a dar aula às 6. Aí leva filho na escola, aí chega em casa, aí não sei o quê. Então, gente, é toda vez que eu tô assim? Não. Mas a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, a alegria tem que vir pela manhã. Se não está me trazendo alegria, prazer, felicidade, realmente eu recalculo a rota. Então, tem horas que o digital eu preciso dar uma seguradinha, porque vai tomar o meu tempo como mãe, meu tempo como esposa. Eu tenho que ter tempo de cuidar de mim. Porque se eu não me amar, se eu não me sentir bem, como o outro vai me amar? Como o outro vai me valorizar? Aí é muito mais fácil falar: ah, meu marido não me ama, meu marido não me olha, meu marido não me elogia. Tá, também passo o dia inteiro de pijama, tá parecendo descabelada, bagunçada. Bagaceira. Não dá, gente. A gente tem que pensar assim: por que que ele se apaixonou por você? Então, Você vai falar de homem, de mulher, referência? O homem, uma roda de homem, o homem passa uma mulher bonita. Como que o homem fala assim? Ah, é aquela lá inteligente, vem não, fala assim, aham, a gostosa. Tá vendo confia. aquela cavala lá? O homem fala assim. A mulher, a primeira coisa que pergunta, ah, o fulano quer te conhecer, o que que ele faz? Ou seja, o homem já está te mostrando que ele é visual. Ponto. Ele se apaixona por aquilo que ele vê. Então, você precisa se cuidar. Você precisa ser responsável. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Arruma. Arruma tempo. 20 minutinhos de treino diário é suficiente. Você precisa do seu corpo e do ambiente de um por um. Você não precisa estar na academia, você não precisa nada disso. Você precisa escolher os seus alimentos. Aquilo que você faz nutrir. É diferente de matar a fome. Então, você se planeja, você organiza, você cuida desse lugar. Você vai no salão, você se veste bem. Você não estou falando de caro, de forma alguma. Estou falando de você se cuidar, se amar. O seu marido chegar em casa feliz, porque ele tem para onde voltar. A Bíblia nos compara a mulher chata como a mulher como uma goteira. Imagine todo dia cair numa goteira. Essa é a comparação da mulher rixosa. Então, o papel da mulher não é o marido chegar em casa e você já começar a transbordar crítica no cima dele. Ah, porque você é isso, ah, porque você é aquilo, ah, porque eu tô cansada, ah, porque é o filho, ah, porque é o cachorro, ah, porque eu... Calma.
Ama esse homem, espera ele chegar. Oi, meu amor, que bom que você chegou. Toma seu banho, deixa uma coisa preparada para ele comer, organiza as crianças. Cuida dele e depois, puxa vida, nossa, eu já tive um dia tão cansativo. Eu queria que você fizesse tal coisa. Você vai falar, mas você não vai ser aquela que. Porque daí que prazer esse homem Despeja, tem né? de voltar para casa? Não vai voltar, gente. E vai arrumar outro. Letícia, você é fantástica em tudo. Assim, é um manual compilado, né? Você. Letícia, eu quero te agradecer imensamente. Foi tão maravilhoso tudo isso que você falou, gente, assim, muito engrandecedor. Tomara que esse podcast chegue a todas as pessoas com diagnóstico de Parkinson e a todas as mulheres, essas mulheres que sofrem conflitos individuais, como ser mãe, como ser esposa, como trabalhar, como me comportar, como se conhecer. Você está com um manual aqui também exemplificado, vivificado. E eu queria que você falasse, transmitisse uma mensagem para essas mulheres, do fundo do seu coração, como você, Letícia, sentir que tem que passar para elas seguirem a sua igreja, se você quiser, como você transmitir isso para que elas realmente se sintam acolhidas. Porque eu acredito muito nisso, sabe? Igual, por exemplo, assim, você falando isso, eu falo assim, nossa, eu quero ir nesse lugar que você está indo. Porque, assim, parece que, assim, é tão fácil. Eu quero estar junto com você, entendeu? Então, assim, faça o seu convite, se for do seu coração, passe a sua mensagem e tomara que chegue a muitas pessoas. Foi uma honra ter você aqui. Eu amei. Você, olha, encheu meu coração de luz e amor. Que bom, Obrigada, que de bom. coração. A Bíblia fala que se uma alma para Deus vale mais do que 1000. Então, se chegou no seu coração, eu já fico muito feliz por isso. E para quem nos escuta, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte de toda a sua vida. Tem uma pesquisa que já mostra que existe uma enzima que é a mesma do coração e da mente. Por isso, hoje a gente entende essa relação, esse paralelo que a Bíblia fala. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração ou a sua mente. Os seus pensamentos vão formatar a sua vida. E a história do seu corpo. Antes de você agir, sempre existe um pensamento. Se você está tendo muitos pensamentos negativos, de impossibilidade, de insatisfação, de tristeza, eu te convido a realmente pertencer a uma igreja. A igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é um lugar para você pertencer. E sempre que a Bíblia, Jesus ele nos compara a alguma coisa na Bíblia, ele nos compara como uma árvore. Porque a árvore não anda. A árvore tem raiz e tem profundidade. Então, quando você está firmado, pertencente a uma igreja, com certeza essa igreja vai te levar a um próximo nível de entendimento e de relacionamento com Deus. O grande mistério, acredito que de Deus ter enviado Jesus Cristo na terra, o seu Filho unigênito para se tornar o primogênito, o primeiro, a partir da morte e morte de cruz, foi sobre relacionamentos. E o Espírito Santo, Jesus, ele quer se relacionar com as pessoas, mas ele é educado e ele precisa ser convidado a fazer parte da sua vida. Então, convide Jesus para ser o seu único e suficiente Salvador, que eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida, assim como ele transformou e tem transformado a minha e a da minha família. Eu sou da IECG, Igreja Evangélica Comunidade Global, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas ela já está em vários estados brasileiros, estamos chegando fora do país também, porque a visão da nossa igreja é muito grande, de expansão. Mas é uma igreja pautada na Bíblia, pautada na verdade, porque Jesus é leve e é suave. Ele não te proíbe de nada. As pessoas acham que ser crente é chato, você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. Isso não é uma verdade. Mas a gente entende que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente aprende a fazer escolhas e boas escolhas. Então eu te convido a escolher ser filha de Deus, tomar posse de tudo aquilo que está escrito na palavra e abrir realmente a Bíblia
porque ela é um manual. Não adianta deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou no Salmo 91, que geralmente você chega na casa de alguém, tá esses dois salmos abertos, realmente eles são incríveis, mas para isso precisa ser uma verdade, precisa transformar. Quando há transformação, e a transformação vem a partir da renovação da mente. A renovação da mente precisa ser o seu culto racional, você precisa ser intencional em transformar a sua vida. E aí sim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade daquele que te criou. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Posso deixar minhas redes sociais? Por favor. Quem quiser me seguir no meu Instagram, eu sou Letícia Couto, _personal. O meu podcast no YouTube é MQC, Os Movimentos que Curam. E eu atualmente atendo presencialmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas em breve eu vou lançar aí uma nova novidade, vou dar um spoiler aí. Nossa. Que quem quiser treinar comigo todos os dias ao vivo da sua casa, isso está muito próximo de acontecer. E eu espero de verdade poder me conectar com você. É isso. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Agora vocês já conhecem um pouquinho mais da vida da Letícia. Sigam. Manda para alguém esse vídeo que é super interessante. Alguém com Parkinson, uma mulher, uma amiga. E muito obrigada pela presença. Até mais.